Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco volta a campo nessa sexta-feira às 7 horas da noite em São Januário para enfrentar o Náutico pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Não vai rolar aquela live tradicional que a gente costuma fazer aqui no canal, vou viajar daqui a pouco, então por isso eu decidi fazer esse formato um pouco diferente aqui no canal, um pré-jogo na verdade gravado e depois vai ter um pós-jogo também gravado, possivelmente gravado aqui no canal. Então já convido você para, se gostar desse tipo de conteúdo, deixar o like e deixar nos comentários também se você acha que eu devo fazer mais esse tipo de pré-jogo aqui gravado, não só a live aqui no canal. É bom ter esse feedback de vocês para eu saber que tipo de conteúdo vocês estão curtindo. Mas sem enrolar muito, vamos falar logo desse Vasco e Náutico, jogo fundamental pro Vasco, né? Vasco vem de uma sequência ruim de jogos fora de casa, Vasco perdeu os últimos 7 jogos jogando fora de casa, mas dentro de São Januário tem tido um retrospecto muito positivo. O Vasco está invicto, inclusive, jogando em seu estádio nessa temporada, são 19 partidas. Os únicos jogos como mandante que o Vasco perdeu em 2022 foram longe de São Januário. Um jogo no Castelão, no Maranhão, perdeu para o Botafogo, clássico, ainda pelo Campeonato Carioca, e um jogo no Maracanã para o Flamengo. Fora isso, o Vasco não perdeu jogando dentro do seu estádio. Aliás, fora isso não, né? Dentro do seu estádio, o Vasco não perdeu nessa temporada e tem sido o grande trunfo do Vasco nesse possível acesso. Restam 9 jogos para o fim da competição, 5 deles vão ser em São Januário. Obrigação do Vasco vencer, ainda mais enfrentando o lanterna da competição, que é o Náutico. Náutico que já desde o iniciozinho, desde o primeiro turno, vem lutando contra o rebaixamento para a Série C. Náutico no ano passado iniciou muito bem a competição, batendo alguns recordes, liderando a Série B, caiu de rendimento, não conseguiu acesso e agora luta na parte de baixo da tabela. Mas um Náutico também que vem de 2 vitórias consecutivas. Primeira vez na competição que o Náutico consegue. Algumas mudanças recentes, inclusive de dentro do elenco. Chegou o Souza, volante, experiente, ex-Palmeiras, bate bem na bola, vai ter que ficar atento à bola parada do Náutico, Jean Carlos, Jobson, Souza, alguns jogadores, Vitor Ferraz, muitos jogadores, Júnior Tavares, lateral esquerdo, ex-São Paulo. O Náutico, apesar do momento muito ruim, tem alguns jogadores experientes que têm ajudado nesses últimos jogos, né? 2 partidas sem sofrer gols, 2 partidas vencendo, só que dentro de casa, né? Assim como o Vasco, o Náutico tem um retrospecto muito negativo jogando fora de casa. São 9 jogos já como visitante sem vitória. Aliás, nessa Série B, só uma vitória fora de casa em cima do Brusque, ainda no primeiro turno. Então, um Vasco, a gente vai ter um duelo de um Vasco muito forte dentro da sua casa contra um Náutico muito mal fora de sua casa. Na teoria, pelo menos, o encontro perfeito para o Vasco conseguir a sua primeira vitória sob o comando do Jorginho. Vasco que deve repetir a escalação do último jogo, Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos na lateral direita, Edmar na esquerda, Quinteiro e Anderson Conceição formando a dupla de zaga, e Yuri e Andrei na linha ali de 2 volantes, né? O Yuri costuma ficar um pouquinho mais, mas esses 2 volantes à frente da linha de defesa, Nenê mais centralizado no meio campo, Alex Teixeira aberto pela esquerda, Marlon Gomes pela direita e o Raniel como centroavante. Foi o time que iniciou a partida contra o Grêmio, muito provavelmente deve ser o time mantido para a partida de hoje contra o Náutico. A grande mudança talvez seja no banco, né? Não grande mudança, mas a novidade, o retorno do Ignaldo vindo da seleção sub-20. Esse que será o 42º jogo entre Vasco e Náutico na história, e a ampla vantagem é do Cruz Maltino. Vasco venceu 20 partidas, empatou 17 e foi derrotado apenas 4 vezes pelo Náutico. Em São Januário, apenas uma vez, em 2008, ano que o Vasco teve seu primeiro rebaixamento de sua história, num jogo bem atípico, né? Onde terminou com o Leandro Amaral no gol por conta da expulsão do Roberto, goleiro do Vasco, naquela partida. Ou seja, mesmo jogando fora de casa, o Vasco tem historicamente um bom aproveitamento contra o Náutico. Inclusive, na última partida, o Vasco venceu por 3-2 em Pernambuco, uma partida onde o Andrei foi um dos destaques do jogo, fez gol, deu assistência, e o Vasco conseguiu uma vitória ali ainda sob o comando do Emílio Faro. E se a gente for puxar, inclusive, na memória, tem outros jogos marcantes entre Vasco e Náutico. O principal deles, em 1980, no que marcou o retorno de Roberto Dinamite ao Vasco.
Muita gente se lembra ou fala muito do jogo contra o Corinthians, no Maracanã, onde o Roberto marcou 5 gols. Partida que ele, inclusive, estabeleceu o novo recorde de gols em uma partida do Campeonato Brasileiro. Depois seria quebrado pelo Edmundo contra o União São João de Araras em 1997. Mas em 80, aqueles 5 gols do Roberto era o recorde de gols em uma partida. Mas, na verdade, o Roberto voltou uma partida antes pelo Campeonato Brasileiro. 3 antes, na verdade, porque o Vasco teve alguns jogos ali da Libertadores sem o Roberto. A reestreia, na verdade, do Roberto acabou acontecendo contra o Náutico nos aflitos e o Vasco venceu por 1-0, gol de Guina, com assistência de Orlando Lelé. Então a gente está falando de um duelo do 4º colocado contra o Lanterna, um time que dentro de casa está invicto em toda a temporada e tem conseguido bons resultados, contra um time que fora de casa não tem conseguido pontuar. Fora isso, historicamente, é o confronto de um time que venceu praticamente 50% das partidas contra esse adversário, que venceu apenas 10% dos jogos. Então é um embate onde o Vasco é amplamente favorito e precisa da vitória. Vencer dentro de casa, independente do adversário, é uma obrigação para o Vasco, já que fora de casa não tem dado conta. Claro, o Vasco precisa também pontuar fora se quer dar um pouquinho mais de estabilidade nessa reta final de Série B. Mas dentro de casa, principalmente, a obrigação do Vasco é sair com os 3 pontos, principalmente enfrentando o adversário que é o lanterna da competição e que tem dificuldade para jogar fora. O Vasco vai ter o seu maior reforço que não teve nas últimas partidas. Seu torcedor joga dentro de casa e dentro de casa a torcida do Vasco tem feito a diferença para o time que precisa muito do seu estádio, do seu torcedor próximo para empurrar a equipe. Quando não dá na bola, vai no gás do torcedor. Isso o Vasco tem conseguido mostrar em 2022. Vamos ver se repete nessa sexta-feira às 7 horas em São Januário. E você, tá confiante na vitória do Vasco hoje? Confiante nos 3 pontos do Cruz Maltino dentro de casa? Então aproveita e faz sua aposta lá na 1xBet. Clica aqui no link na descrição do vídeo, faz o seu registro e aproveita a promoção. Utilizando o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe esse valor em dobro. Ou seja, botou R$50 para apostar, vai receber sempre essa sua primeira aposta. E a vitória do Vasco hoje, por exemplo, está pagando 1,5. Eu acabei de fazer minha aposta aqui, estava esse valor pelo menos até agora no iniciozinho da tarde. Ou seja, você apostando R$10 numa vitória do Vasco e ela acontecendo, ainda que seja um 1-0 simples, você vai receber R$15, ou seja, 1,5 do valor que você apostou. Então, clica aqui no link na descrição do vídeo, faz o seu registro e aproveita essa promoção da 1xBet. Logo mais eu tô de volta com o pós-jogo aqui no canal, então não deixa de se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Saudações e até a próxima!